Fala galera, estamos aí em mais uma videoaula, da disciplina de Materiais de Construção 1. Vamos falar um pouquinho sobre aglomerantes, beleza? Já falamos aí sobre agregado, grau de miúdo, índices físicos, granulometria, composição de rochas, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre os aglomerantes. Qual é a definição de aglomerante? É o material ligante, geralmente pulverulento, que promove a união entre os grãos dos agregados, né? E eles são utilizados na obtenção de pastas, argamassas e concretos. Então, o que é o material pulverulento? É em pó, né? É em pó. Então, você já sabe aí, ele promove essa união entre os agregados, né? Ele que faz essa ligação entre os agregados. Beleza? Bora prosseguir. Quais são os principais aglomerantes? Nós temos aí o cimento, a cal aérea, a cal hidráulica e o gesso, beleza? Nessa videoaula, nós vamos aí dar prioridade para comentar sobre a cal e o gesso. E vamos fazer uma segunda videoaula só sobre o cimento, beleza? Para a gente fechar bem, que é o principal material utilizado na construção civil. É o material que a gente mais utiliza. Classificação dos aglomerantes. Eles são classificados quanto à sua composição, simples, composto ou misto, quanto à reatividade, se ele é inerte ou ativo. O que é isso, professor? Reatividade. Inerte é quando o material, o aglomerante, ele não precisa de nenhuma substância para chegar ao endurecimento. Nós temos aí as argilas e os betumes. Então elas são aglomerantes classificados como inertes, porque somente eles ao ar livre, eles já conseguem endurecer, né? E ativo é que precisa de alguma reação química, de alguma substância para ativar essa propriedade de ligação, né, dessa pasta, dessa mistura, dessa argamassa, dependendo do que você vai estar trabalhando. Quanto ao endurecimento, se ele é hidráulico ou aéreo, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais disso, né? Os aglomerantes aéreos, eles endurecem pela ação química de gás carbônico do ar. Ou seja, a partir do momento que eles entram em contato com o ar, eles já endurecem. É um exemplo da cal aérea, utilizada em alguns revestimentos. Beleza? E os aglomerantes hidráulicos? Eles endurecem pela ação exclusiva da água. Esse fenômeno é denominado hidratação. Aí nós temos a cal hidráulica, o cimento natural, o cimento Portland, entre outros. Beleza? Então, bora lá. A gente vai falar sobre os aglomerantes hidráulicos simples, aglomerantes hidráulicos compostos, mistos e aéreos. Primeiramente, aglomerantes hidráulicos simples são aglomerantes que reagem em presença de água. São constituídos de um único aglomerante, podendo ser misturado a outras substâncias em pequenas quantidades, com a finalidade de regular a sua pega. O que é isso? É um tipo de aglomerante onde ele, ligado à água, somente ele com a água e o agregado, ele já faz ali a argamassa. Beleza? Super simples, tranquilo. Um exemplo é o cimento Portland, que a gente já conhece. E quando eu falo aqui, que a sua finalidade de regular a sua pega, eu estou falando aqui dos aditivos, que dependendo da quantidade que você botar, ele pode demorar mais a chegar na pega ou ser uma pega mais rápida. Toda vez que a gente falar desse termo, quer dizer endurecimento, tá? Pega. 2. Hidráulico composto. São aglomerantes simples com adição de materiais de propriedades cimentícias, como a pozolana, a escória de forno, entre outras. Nós temos aí então o CPZ, cimento Portland pozolânico, tá bom? Porque ele tem aí
adicionado propriedades cimentícias. Então ele é composto porque, além do aglomerante, como o cimento, ele tem ainda pozolana, escória, entre outros. E por fim, o aglomerante misto. Ele é a mistura de 2 ou mais aglomerantes simples. No caso aí, quando a gente trabalha com cimento e cal. Beleza? Bora lá. Aglomerantes aéreos. O aglomerante, cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer por reações de hidratação ou pela ação química do anidrido carbônico ou gás carbônico presente na atmosfera e que, após o seu endurecimento, não resiste satisfatoriamente quando submetida à ação da água. É o caso do gesso e da cal aérea. Eles endurecem apenas pelo gás carbônico e eles são sensíveis à água. Então, quantas vezes você já viu uma placa de gesso numa cobertura, um forro de gesso, onde há uma goteira e aquela goteira começa a corroer o forro? Porque eles são sensíveis à água, eles não resistem satisfatoriamente. Por isso que eles são aéreos, eles dependem exclusivamente do ar para para endurecer. Então, bora lá. Nos aglomerantes, né, nós temos aqui os aglomerantes como num total. Eles são divididos em inertes e ativos. Inertes são aqueles que não precisam de nenhuma substância química para endurecer ou para chegar no seu momento de ligante. Aí aqui nós temos a argila, né, como exemplo, tá bom? E aí nós temos os ativos. Os ativos, eles podem ser divididos em aéreos e hidráulicos. Aéreos são aqueles que precisam apenas do ar, né, para chegar no seu ponto aí de endurecimento. Quem são? Quem é que está aqui? A cal aérea e o gesso. E eles, após o seu endurecimento, eles não resistem bem à água. E nós temos os aglomerantes hidráulicos, que eles estão divididos em simples, compostos e mistos. Os hidráulicos são aqueles que necessitam da água para poder se tornarem ligantes. Beleza? Simples, apenas um composto. Beleza? Apenas um aglomerante. Apenas uma substância. Então ela é simples. Cimento e água, cal e água é um aglomerante ativo hidráulico simples. Um aglomerante ativo hidráulico composto precisa de um aglomerante simples mais uma substância com características cimentícias, como a pozolana ou a escória de forno. E por fim, o aglomerante ativo hidráulico misto, ele é o aglomerante que tem 2 aglomerantes simples juntos, no caso, o cimento e a cal. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a pega. Pega ou endurecimento. A partir do momento que inicia-se a pega, após o final dela começa o endurecimento. Beleza? Ela é definida como sendo o tempo de início do endurecimento. A pega se dá quando a pasta começa a perder sua plasticidade. Ou seja, a partir do momento que você está ali com seu traço ou com a sua argamassa e você começa a observar que ela está endurecendo, perdendo a plasticidade, ou seja, a fluidez ali, que você não está conseguindo mais mexer, ali começou já o período da pega da argamassa. Beleza? E quando que eu sei que é o fim da pega? O fim da pega se dá quando a pasta se solidifica totalmente. Isso não significa que ela tenha adquirido toda a sua resistência, que só será conseguido após anos, né? Na verdade, após dias, depende muito do... Nós sempre tratamos que chega no pico da resistência adquirida, né? 7, 14 e 28 dias. Beleza? Bora lá. E por fim, o coeficiente de rendimento. Saber quanto que aquela tua argamassa ela vai estar rendendo. O rendimento é o volume de pasta obtido com uma unidade de volume de aglomerante. Então nós vamos ter aqui, ó, o volume da pasta total e o volume do aglomerante, beleza? Ou
Também o rendimento pode ser dado pela massa específica aparente sobre a massa específica real mais o volume de água. Beleza? Mas o mais convencional é a gente usar esse aqui, ó, para a gente saber qual vai ser o rendimento do nosso material. Beleza? Então, por exemplo, o exemplo aqui, nós temos uma pasta aí de cal, né, ou cimento de 4 metros cúbicos. Beleza? E eu botei nessa pasta meio metro cúbico de cal ou de cimento de algum tipo de aglomerante. Eu pego, faço a minha conta, multiplico por 100, vou ter 80% de rendimento. Simples, fácil e rápido. Beleza? Bora lá então falar um pouquinho sobre os aglomerantes, né? Cal e gesso. A cal é um produto que se obtém da calcinação a temperatura elevada de pedras calcárias. Há dois tipos de cal utilizadas em construções, a hidratada e a hidráulica. Produção da cal hidratada. Bora lá. A partir da queima da pedra calcária em fornos, obtemos a cal viva ou cal virgem. Esta não tem aplicação direta em construções, sendo necessária antes de usá-la fazer a extinção ou a hidratação, pelo menos com 48 horas de antecedência. Olha só, vamos ver aqui a reação, ó. Tá aqui o cálcio, né, 100%, ele é queimado, é levado a uma alta temperatura e aí ele começa a se dividir justamente na cal viva mais o gás carbônico. Beleza? A hidratação consiste em adicionar 2 ou 3 volumes de água para cada volume de cal. Há forte desprendimento de calor e após certo tempo as pedras se esfarelam, tornando-se uma pasta branca que se dá o nome de cal hidratada. Então, a gente pega aquele cal que foi queimado, adiciona água e aí essa reação vai formar o cal hidratado. Mas qual é o principal problema dessa reação? É justamente o calor que é dissipado, gerando aí muitos acidentes, né? Quando se está trabalhando aí, até tinha um termo antigamente, queimar, né, a cal, justamente gera esse calor aqui exorbitante. Então, bora lá. E é nesta forma que tem a sua aplicação em construções, sendo utilizadas em argamassas, na presença ou não de cimento, para assentamento de tijolos ou revestimento. A cal hidratada, ou comum, ou aérea, endurece em contato com o gás carbônico do ar, ao contrário da hidráulica, que exige o contato com a água. Beleza? Então, cal hidratada, toda vez que você ouvir, quer dizer que é a cal aérea, tá bom? Então, quando você for fazer lá a sua lista de materiais, dependendo do que você for utilizar, você vai ver se você vai usar a cal hidratada ou a cal hidráulica. Classificação. As cales aéreas se classificam segundo 2 critérios. O primeiro, quanto à composição química, elas se classificam em cal cálcica, ou seja, o teor de magnésio é menor que 20% nessas cals, ou cal magnesiana, quando o teor de magnésio é maior que 20%. Em ambos os casos, a soma de cálcio e magnésio deve ser maior que 95%. E os componentes argilosos, como a sílica, a alumina e o óxido de ferro, devem somar no mínimo 5%, tá bom? E assim a gente consegue identificar esses 2 tipos de cal. E quanto ao rendimento da pasta, ela pode ser classificada em cal gorda ou cal magra. O que é isso, professor? Bem, são necessárias menos de 550 kg de cal virgem para produzir 1 metro cúbico de pasta. Ou seja, 1 metro cúbico de pasta produz mais... 1 metro cúbico de cal produz mais de 1,82 metros cúbicos de pasta. Tá bom? Então, toda vez que você observar que você tem uma cal que ela com 1 metro cúbico de cal você consegue fazer 1,82 metros cúbicos de pasta, é uma cal gorda. Se não der para fazer, se com 1 metro cúbico
de cal você fizer menos de 1,82 metros cúbicos de pasta, então ela é uma cal magra, beleza? Isso é muito importante. Lembrando que quanto melhor a cal, mais cara é. Então, dependendo de onde você for usar, tem aí que ter um contrassenso. É melhor sempre usar a cal gorda? Depende do seu orçamento. Cal magra? Depende do seu orçamento. Se for para você fazer um serviço onde requer uma maior quantidade, vamos dizer assim, de pasta, economizando material, você usa a cal gorda. Aí você anota lá, poxa, eu tenho 1 metro cúbico de cal aqui e eu preciso de 2 metros cúbicos de pasta, né? É mais vantagem eu usar qual? Aí você faz o cálculozinho, beleza? E aí, dependendo da sua necessidade, você vai saber qual dos dois tipos usar. Bem, as propriedades da cal aérea. A gente já conhece, a cor dela é branca, endurece com o tempo pela ação do gás carbônico, aumenta de 2 a 3 vezes o volume com a extinção, né? Nós temos aí uma massa e um peso específico de 0,5 kg por decímetro cúbico e 2,2 kg por decímetro cúbico. O seu endurecimento é muito lento, então a gente precisa entender que quando você está utilizando a cal, o endurecimento dela é muito lento, vai demorar aí o tempo de pega. Utilização da cal. Ela é utilizada em argamassas simples e mistas, em alvenarias e revestimento. Também no preparo de tintas, tratamento de água e a correção de acidez no solo, no caso da agricultura. Beleza, agora bora falar um pouquinho sobre a cal hidráulica. Nós estávamos falando sobre a cal hidratada ou aérea. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cal hidráulica. É uma rocha fragmentada que passa por 900 graus aí de calor, tem a calcinação, ela libera gás carbônico e gera aí a nossa cal, beleza? Depois do cozimento, as pedras são umedecidas para extinção ou hidratação, com uma temperatura controlada na faixa de 150 graus. O controle da extinção é bastante rigoroso. Caso contrário, a água em excesso combina-se com os silicatos e aluminatos. E lembra que a gente não pode ter um percentual muito alto dessas duas substâncias químicas? Vocês lembram? Porque senão a gente não vai ter aí, não vai conseguir gerar, né, a substância cal normal. Então bora lá. A classificação da cal hidráulica é sendo o grau de hidraulicidade, é segundo o seu grau de hidraulicidade, né? Onde nós temos aí um percentual de silicato, mais alumicato, mais óxido ferroso sobre o percentual da cal, né? Então bora lá. Podem se classificar em o grau de hidraulicidade menor que 0,1 é a cal aérea, tempo de endurecimento 30 dias. Grau de hidraulicidade de 0,1 a 0,15 é a cal fracamente hidráulica, tempo de endurecimento de 15 a 30 dias. E a cal de hidraulicidade de 0,5 a 0,30 é a cal medianamente hidráulica. Seu tempo de endurecimento é de 10 a 15 dias. Bora lá? E aí nós temos de 0,30 a 0,40 é a cal hidráulica. Então, seu tempo de endurecimento é de 5 a 10 dias. Então, qual é a principal vantagem de você usar a cal hidráulica e não a cal aérea? É o tempo de endurecimento, beleza? Mas lembrando que a cal hidráulica também ela é mais cara que a cal aérea. E por fim, a cal de hidraulicidade 0,4 a 0,50 é a cal eminentemente hidráulica, né? O seu tempo de endurecimento é de 2 a 4 dias. Beleza? Então agora vamos passar um pouquinho, né? Falamos das duas calas, da hidráulica e da hidratada. Você entendeu como é que funciona? A hidratada também é chamada de aérea. Ela depende apenas do gás carbônico para endurecer, por isso ela demora mais, numa faixa de 30 dias. A cal hidratada, a cal hidráulica já depende da sua reação com a água para ter esse endurecimento, já é bem mais rápido, de 10 a 15 dias ou de 2 a 4 dias, dependendo do tipo que você escolher. Beleza? E um outro aglomerante que nós temos aí é o gesso.
ele é encontrado sobre as formas de gipsita, hemidrato ou bassanita. São as 4 rochas que a gente consegue encontrar aí o gesso, beleza? É obtido a partir da desidratação total ou parcial das mesmas. O que é isso? Ele é posto para secar, desidratação. É tirada, é removida a água dessa rocha, desse material, para poder gerar o gesso. A gipsita natural é calcinada. Toda vez que você ouvir esse termo, calcinação, calcinada, quer dizer que ela é queimada em diferentes temperaturas, dependendo do uso pretendido, classificando o gesso em gesso rápido ou gesso de estuprador. Ele é obtido através da calcinação da gipsita. A sua temperatura entre 150 graus e 250. Aí logo abaixo aqui a gente consegue ver a equação, tá bom? Temos a gipsita, ela é calcinada e aí ela gera justamente a composição do gesso. Após a calcinação, as pedras são moídas e confeccionadas as pastas para utilização. Beleza? Então esse aqui é o gesso rápido, é aquele que a gente usa para consertar buraco, para botar na argamassa, tá bom? Quando a gente vai fazer emassamento para pintura, beleza? O processo de pega do gesso inicia com 2 a 3 minutos após a mistura com a água e termina 15 minutos após esse processo. Esse processo ocorre com a liberação de calor. O processo de ganho de resistência do gesso pode durar semanas e ele é influenciado por alguns fatores: o tempo de temperatura da calcinação da gipsita, a finura do gesso, a quantidade de água de emassamento, ou seja, a quantidade de água utilizada na mistura, e a presença de impurezas. Isso aí é o que influencia, né, na resistência do gesso. A gipsita é o tipo estrutural de gesso mais consumido na indústria cimenteira. Encontra-se no estado natural em grandes jazidas sedimentares, geologicamente denominadas de evaporitos. As principais jazidas economicamente exploradas encontram-se na Serra de Arapinha, em região confrontante dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, na região de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, e nas regiões de Codó, Balsas e Carolina, no estado do Maranhão. Então ali estão as principais fontes de gesso, né? Você aí tá com uma obra que precisa de uma grande quantidade de gesso, você já sabe aí onde encontrar. Se você quiser comprar direto do fabricante, depende muito aí. A ideia é trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês possam utilizar quando vocês forem os gestores da obra. Beleza? Gesso sintético ou fosfogesso. As enormes proporções de rejeitos industriais da fabricação do ácido fosfórico no sul e sudeste do país motivaram a industrialização do fosfogesso ou gesso sintético. Isso vem lá de 1975. A reação química que permite a obtenção do ácido fosfórico a partir da apatita é observada a seguir, ou seja, há uma combinação da apatita com ácido sulfúrico mais água, gerando aí o ácido fosfórico mais a gipsita, que é justamente aí a composição do gesso. Beleza? E para a gente fechar, bora falar um pouquinho, né, só para a gente fazer um grande resumão aí. A cal hidratada e a cal aérea podem ser utilizadas na pintura, né, como aglomerante, dependendo do seu grau de hidraulicidade, nós já falamos sobre isso. Como agregado, em alguns locais do país possuem abundância em rochas calcárias e deficiência em outros materiais rochosos, elas podem servir como agregado na construção civil. E argamassa mista, a combinação dos aglomerantes, cimento e cal, que é o mais comum. E o gesso? Ele é utilizado em forros de gesso, elementos de decoração, revestimento, pastas e argamassas. Beleza, galera? Essa foi nossa aula aí inicial de aglomerantes, parte 1. Eu vou estar enviando para vocês daqui a pouco a parte 2, onde nós vamos falar exclusivamente do cimento, os tipos, o que ele é, como ele se comporta, né? O que é um C4, o que é um C3, né? CP, todas essas siglas para a gente começar a entender como se comportam os materiais de construção. Obrigado aí pela atenção de vocês. Falou, galera!